Que alegria ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que agora você vai assistir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, facinho, rapidinho. Tem um botãozinho vermelho aí, se inscrever. Clica nele aí agora, ó. Boa, muito bem. Depois de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Um beijo grande e Deus te abençoe. Amém, amém? O tema da minha ministração é florescendo em meio à dor. Sim, eu queria falar sobre isso com vocês porque é algo que Deus tem compartilhado muito forte ao meu coração, falar sobre superação, falar sobre vencer dores. Eu fui alguém que quem conhece meu testemunho sabe que precisei vencer muitas dores na minha vida. E quando eu ouvi esse tema tão especial de vocês, florescer, eu pensei, florescer no meio da aflição. Eu não sei se você já percebeu a relação tão linda que existe entre Deus e a natureza. Eu amo que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele poderia ter colocado eles num grande palácio, sim, numa grande mansão, mas Deus os colocou em um jardim, sim, em um jardim com flores. A Bíblia diz em Gênesis 2,15, tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Essa relação de Deus com a natureza vai muito além de simplesmente ter colocado o homem e a mulher em um jardim. Se você for estudar as Escrituras, você vai ver que o Senhor, o próprio Deus, ele se aplica a uma flor. Ele se chama de lírio dos vales, se chama de rosa de Saron, duas das mais lindas flores que já existem. Mas não somente ele, se mostra e se aplica simbolicamente a uma flor, ele também nos chama individualmente e como comunidade de flores do seu jardim especial. Eu amo que se Deus nos deu um nome específico, não era simplesmente para nomear, era para assumirmos essa função. Então, se Deus nos chamou de jardim, é para que eu e você possamos assumir a função de florescer. Isaías 27, versículo 6 diz assim, Israel lançará raízes, florescerá e encherá a terra de frutos. Salmo 92, versículo 12 diz, o justo florescerá como a palmeira. Provérbios capítulo 14, versículo 11 diz, a tenda do justo florescerá. Florescer. Florescer é produzir, é prosperar, é se distinguir, é ter sucesso, é ter bom nome, é ter alegria, paz, vitória. Mas a gente sabe que para florescer, um jardim precisa ser cuidado. E o próprio Deus deixou a maneira de ser cuidado. Ele falou em lavrar e cuidar. Lembra do texto que a gente leu? Cultivar. Cultivar é a mesma palavra para lavrar. E a palavra usada na tradução do original de Gênesis 2,15 é avad. É uma palavra muito comum usada no Antigo Testamento, que ela é simbolizada tanto no verbo como no substantivo. No verbo, ela significa trabalhar, servir, cultivar, realizar atos de adoração. E como substantivo, ela significa servo, adorador. A Bíblia nos manda cultivar o nosso jardim, mas não somente cultivar, nos manda guardar. E aqui o significado é proteger. Aqui o significado é defender. A palavra usada no original é também uma palavra muito comum, chamar, que significa exatamente isso, vigiar, guardar, proteger. E a mesma palavra no substantivo é usada para pastores, sacerdotes, soldados. Ou seja, nós precisamos entender que florescer para Deus é cultivar e guardar. Nós precisamos lavrar e guardar aquilo que o Senhor nos entregou. Cuidar com muito esmero daquilo que o Senhor nos deu e guardar para que ninguém nos leve. Uma vez eu vi uma história de uma flor que nasceu no meio das pedras. Então passou uma pessoa e disse, que linda essa flor, como é possível uma flor nascer no meio de tamanha aflição, sufocada por tantas pedras? E ao achar tão especial aquela flor, a pessoa pegou, arrancou a flor e levou ela para a igreja. Mas depois de uma semana, aquela flor já havia morrido. Então passou uma criança, com seu olhar puro de criança, e
se encantou com a beleza da flor no meio das pedras e pensou: que coisa linda, uma flor no meio das pedras, num lugar de aflição. Mas olha, ela está tão sozinha. Então aquela criança todos os dias ia visitar a flor e cultivar aquela flor, cuidar daquela flor, colocar água. E então, depois de muito tempo, quando ela retorna, aquela flor já não era mais só uma flor, era um lindo jardim. É verdade que florescer é um desafio quando estamos em meio a pedras. É verdade que florescer é um grande desafio quando estamos em meio a aflições. É verdade que na nossa vida sempre vão existir pessoas que nos admiram de longe, ou pessoas que querem usufruir da nossa beleza, mas nem todos terão a graça de cultivar-nos, de cuidar de nós, de proteger. E essa é uma atividade que cabe a mim e a você. E não somente a nós, mas como uma função primordial e muito maior do que tudo isso, ao nosso jardineiro. Deus é o nosso jardineiro que está pronto para cuidar da nossa flor, para regar e com todo carinho fazer ela florescer. Quando eu pensei nessa mensagem, eu comecei a estudar um pouco sobre flores, sobre florescer, e eu descobri algo muito interessante. Uma flor, para florescer, ela passa por vários processos. E hoje eu quero falar sobre 4 processos biológicos para florescer. E não somente nisso, eu quero falar de 4 processos biológicos para florescer na vida de um personagem. Um personagem incrível que floresceu em meio à aflição, José. A primeira lição que nós precisamos entender para florescer na aflição é entendermos a genética. A genética, Thalita, sim, a genética. Não sei se você sabe, mas esse é o primeiro passo, é o primeiro processo biológico para uma planta florescer. Por quê? Porque uma planta só consegue dar flores se ela tiver um gene específico para flores. O gene se chama, eu até coloquei a minha filha aqui, ó, apetala-1. Você veja que coisa interessante, uma planta que não tem esse gene, ela é apenas uma planta de folhas, mas uma planta que tem o gene apetala-1, ela pode florescer. Uau, eu fiquei tão impressionada quando eu vi essa importante curiosidade e eu percebi que na nossa vida também é assim. A razão primordial pela qual florescemos é o nosso gene. Sim, a nossa genética, é a nossa filiação em Deus. Talvez você não entenda o que eu estou te dizendo, mas eu preciso te dizer que Deus sempre foi alguém que valorizou a genética. A Bíblia, no Antigo Testamento, mostra que foi se procurar uma mulher para Isaac no meio de sua parentela, porque era muito importante permanecer a herança genética da família, a herança espiritual. Mas quando Jesus vem à Terra, Ele coloca um novo modelo para mim e para você. Um modelo de herança que não está baseado simplesmente na genética, mas um modelo de herança que Ele nos dá a partir do novo nascimento. A partir do momento em que reconhecemos em Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós recebemos filiação. Sabe, nós recebemos o gene de filho, e esse gene de filho nos autoriza a florescer. Infelizmente, muitas mulheres ainda não estão florescendo, porque elas estão tentando achar um teste de DNA, elas estão tentando procurar a sua filiação, elas ainda não encontraram o seu lugar, a genética específica para florescer. E eu preciso te dizer que genética é muito importante. A sua genética é a genética de filho, de filha de Deus. E é isso que você precisa se apropriar. E é aí que entra o nosso personagem José. Porque a gente vai entender que para florescer em meio à dor, a gente precisa compreender sobre origem. Sim, a Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 3, diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Preste atenção, José era o filho preferido de Jacó. Era preferido porque era o filho da velhice, era preferido porque era o filho da mulher que ele amava, Raquel. E a Bíblia diz que o seu pai dá a ele uma túnica, que comprova mais uma vez que ele era o preferido. Mas não é somente a túnica que comprova essa predileção.
a gente vai ver que quando Jacó vai ter um encontro com Esaú, José, Raquel ficam num lugar de maior proteção na caravana. Tudo apontava para José ser o filho preferido. Os estudiosos dizem que essa capa que ele havia recebido também era uma designação de que ele seria o maior herdeiro. Então eu me coloco no lugar de José e imagino, com certeza ele tinha certeza da sua filiação. Ele tinha a garantia que ele era um filho, e não somente um filho muito amado pelo seu pai terreno. Mas ele precisava ter um encontro com outro pai. Ele precisava conhecer uma outra filiação. Ele precisava conhecer a filiação do seu Pai celestial. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente para que a gente conheça o nosso Pai espiritual. Quem nos gerou antes de tudo e de todos. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Por causa da inveja e de uma conspiração dos seus irmãos, ele foi parar em um poço, foi parar em uma cova. Eu amo que esse texto mostra que foi exatamente a inveja dos irmãos pelo fato de José ser o preferido, ter recebido a capa, que os fizeram colocar José em um poço. Essa é uma grande verdade. A inveja, ela tem raiz em uma filiação deturpada. Quando você não conhece a sua genética, quando você não conhece a sua verdadeira filiação, você fatalmente será exposto à inveja. Os filhos e os irmãos de José eram tão filhos de Jacó quanto José, mas uma túnica fez com que eles se enxergassem menos filhos. Sabe, hoje a minha lição para mim e para você é: não permita que a túnica que Deus deu para outras pessoas te faça se enxergar menos filho de Deus. A Bíblia mostra que Deus, como um pai, ama a todos. E às vezes não perceber essas facetas pode nos fazer perder a nossa identidade de filho. Os irmãos de José não se viam como filhos e José precisava se ver como filho de um pai acima de todas as pessoas. É verdade que na nossa vida também é assim. Às vezes poderemos ser alvo de inveja de algumas pessoas. Isso vem por parte do inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, por não ser mais filho de Deus, por não sentir esse amor de filho amado, porque ele escolheu o caminho, da bastardia. Ele tenta colocar isso no meu coração, no seu coração, na minha mente e na sua mente. O desejo do diabo é que você não se veja como filho, que você não se enxergue como filha. Por quê? Porque ele quer que a gente compactue de uma ausência de genética espiritual. Ele quer que a gente compactue com um sentimento de bastardia. Mas nós precisamos entender que não importa o que o diabo, através das pessoas, faça para nos enterrar. Sabe, Deus usa aquilo que o diabo fez para nos enterrar, ele usa para nos cultivar. É assim com a semente. Se você enterrar a semente, ela não morre. Ela simplesmente está frutificando. E na nossa vida também é assim. Podemos enfrentar dores, aflições e até pensar que a gente está sendo enterrado, que a gente está sendo colocado em um lugar para morrer, mas o nosso Pai Celestial não está nos enterrando, Ele está nos cultivando. Você precisa ter noção da sua genética. Para florescer, você precisa saber a sua origem. Sim, você precisa saber que no seu DNA tem o nome de Deus. Você precisa saber que você é filha de Deus. Você precisa saber que essa é a sua herança. Mas não somente saber a sua origem, você também, para florescer em meio à dor, precisa entender o seu destino. A Bíblia diz em Gênesis 37, do 5 ao 11, continua e diz assim: José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso seus irmãos o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse: ouvi e peço esse sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé. E os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivesse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-se com o rosto perante ti? Seus irmãos, pois, o invejaram, mas o seu pai guardava em seu coração. Não basta conhecermos a nossa origem, é preciso conhecer o nosso destino. Eu quero que você perceba algo muito especial nesse texto. Nós temos 3 tipos de pessoas na nossa vida: as que duvidam, as que invejam e as que guardam no coração. Uma mulher, uma filha que entende a sua identidade, ela sabe de onde veio e sabe para onde vai. Era assim com José. Ele conhecia da onde vinha e para onde ele iria. Ele era um sonhador, um visionário, mas um sonhador e um visionário pode estar cercado, primeiro, de pessoas que duvidam. Perceba que seus irmãos perguntaram 2 vezes a mesma coisa. 2 vezes eles perguntaram: deveras reinarás sobre nós? Deveras terás domínio sobre nós? Ele queria deixar bem claro que estava duvidando do sonho de José. Eu não sei você, mas em algum momento da sua vida pode ser que você tenha tido um sonho do teu destino profético. E ao falar esse sonho, alguém duvidou. Alguém questionou. E fez isso não apenas uma vez, mas 2 vezes para deixar bem claro que aquilo era uma dúvida, que aquilo era um desdém, que aquilo era uma maneira de zombar. Foi assim que os seus irmãos reagiram. Mas não somente existem os que duvidam, existem os que invejam. O texto, o autor do texto, ele que diz que os irmãos invejaram. Perceba que essa é uma lição de Deus para mim e para você, que na vida nós vamos precisar ter muito discernimento para perceber as pessoas que estão ao nosso redor, para perceber o lugar das que duvidam, o lugar das que invejam e o lugar daquelas que guardam no coração e querem o nosso bem. Nós precisamos proteger o nosso coração, porque sim, existirão pessoas que vão fingir se alegrar com a gente, mas no fundo, terão inveja em seu coração. Mas o texto diz que uma pessoa se salva, o pai de José, que é aquele que representa aquele que guarda em seu coração. Guarda com o desejo de que aquilo se cumpra. Guarda com a alegria de que seu destino profético em Deus se cumpra. Sim, esse é o primeiro processo de florescer, é entendermos a nossa genética, é entender de onde viemos e para onde vamos, é entender que somos filhas, que recebemos uma herança, um DNA especial, que o Senhor pôs sobre nós uma túnica, que o Senhor revelou o seu amor por nós e disse: esse é meu filho, essa é minha filha, eu tenho um destino, eu tenho um futuro, eu tenho algo reservado para ele. Você precisa se apropriar da sua genética para florescer. Mas o segundo processo da planta depois da genética é o sol. Sim, o sol. Eu não sei se você sabe, mas a quantidade de horas de sol é fundamental para uma planta florescer. Quanto mais sol, mais flores. Quanto mais sol, mais flores. O que é que eu posso inserir simbolicamente disso? O sol é a nossa exposição à presença de Deus. Quanto mais somos expostos à presença de Deus, mais floresceremos. E nós vamos ver isso aqui no texto. Sabe por quê? Porque para florescer em meio à dor, a gente precisa entender que é sobre uma decisão interna. Não é sobre uma circunstância externa. Depois de ter sido colocado em uma cova, em um poço, o que é que acontece? O texto continua em Gênesis 37, do verso 23 ao 28, e diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Arrancaram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá então disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E não tocaram nele, afinal ele é nosso irmão e nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram de José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e os levaram para o Egito. Perceba que floresceu uma decisão do coração. José estava num momento sem a sua túnica, no fundo do poço, em uma cova, um lugar
para a morte. Você consegue perceber que a primeira coisa que arrancaram de José foi a sua túnica? Aquilo que representava que ele era especial, que havia algo diferente nele. A mesma coisa acontece comigo e com você. É fato que o nosso Pai Celestial nos deixou uma túnica, uma marca de autenticidade, um presente singular de Deus, um dom, um talento, algo que o Senhor confiou nas suas mãos. Eu preciso te dizer, o mundo vai tentar arrancar aquilo que destaca você. O mundo vai tentar tirar de você aquilo que o seu pai te deu, aquilo que Deus te deu como força, como destaque. Mas você precisa entender que você tem que tomar uma decisão interna de que as circunstâncias não vão roubar aquilo que o seu pai te deu. Porque o texto diz que eles tiraram aquela túnica de José. Ele estava num poço e podia reagir com muita amargura, mas não foi isso que ele fez. Às vezes eu olho para a minha vida e, assim como qualquer uma de vocês, passo por situações difíceis, dores e aflições. E eu tenho uma história lá atrás. Eu amo que Deus valoriza a nossa história. Eu amo compartilhar a minha história, porque eu realmente acredito que a nossa história foi um presente de Deus para nós. A minha história foi marcada por algumas ausências e algumas dores. Eu tive ausência paterna, eu precisei enterrar a minha primeira filha. E em tudo isso eu percebo o plano de Satanás de roubar aquilo que o Senhor havia me dado como o meu maior presente. A minha alegria, a minha animação, o meu sorriso largo no rosto, porque isso é parte de quem eu sou de verdade. É parte da minha identidade, ser uma pessoa alegre, animada, para cima, 220 volts. E eu percebo que a estratégia do diabo durante toda a minha trajetória é: vamos arrancar dela aquilo que Deus deu a ela de tão especial. Vamos dar a ela muito sofrimento para que ela se volte contra Deus e perca aquilo que o próprio Deus a deu. Mas o que o diabo não contava é que a minha alegria não estava em mim mesmo, estava no meu Senhor. E que eu entendi que as dores e as aflições da minha vida não poderiam me roubar o presente especial que Deus me deu. Eu vim aqui para te dizer, talvez o diabo está tentando arrancar a sua túnica. Eu não sei qual é a sua túnica, mas eu preciso te dizer, não permita. Não deixe que as circunstâncias externas abalem a identidade, a túnica especial que Deus te deu. E foi isso que José fez. Ele recebeu algo muito especial e ele guardou aquilo que era especial. Os seus irmãos poderiam ter jogado ele em um poço. Os seus irmãos poderiam ter menosprezado dele. Os seus irmãos poderiam ter vendido ele. Os seus irmãos poderiam ter arrancado sua túnica, arrancado seu valor, arrancado qualquer coisa. Só não arrancaram dele a sua identidade de filho. Porque ninguém pode arrancar aquilo que o próprio Deus te deu. Porque ninguém pode roubar a sua essência, ninguém pode roubar a sua identidade. E você precisa viver com uma perspectiva que no momento de maior escuridão, no fundo de um poço, nesse momento nós vamos florescer, porque seremos expostos à presença de Deus. O sol da justiça vai brilhar sobre nós. E quanto mais expostos à presença de Deus, mas teremos forças para nos levantar dos poços que tentam nos jogar. Foi isso que aconteceu com José. Eu, lendo essa história, eu me lembro de um texto tão lindo que também fala sobre florescer na Bíblia. O texto fala sobre a palmeira. A Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira. Eu amo que a palmeira é um símbolo de força, de beleza. E talvez você me pergunte: mas é muito fácil para uma palmeira florescer. Já está no DNA dela. Ela é uma palmeira, ela tem que florescer. Mas eu preciso te dizer, a palmeira floresce não em circunstâncias boas, não num terreno maravilhoso e bem cultivado. A palmeira floresce em meio aos desertos, na aflição, nos lugares mais inóspitos. A palmeira floresce em meio a tempestades. E se Deus diz que nós floresceremos como uma palmeira, Ele está nos advertindo que a nossa vida não será isenta de dores, que a nossa vida não será isenta de desertos nem de tempestades, mas nesses lugares, sim, nós vamos florescer como uma palmeira. Sim, nós seremos diferentes, apesar das dores do caminho. Eu não sei se você sabe, mas uma palmeira pode chegar a
30 metros de altura. Uma palmeira é capaz de produzir frutos durante 200 anos. É impressionante isso. Por quê? Porque ela tem raízes tão profundas que podem chegar a mais de 300 metros de profundidade em um lençol freático. Sim, uma palmeira tem frutos abundantes, ela tem cachos, ela pode produzir mais de 200 tâmaras e mantém os seus frutos preservados, livre dos predadores, de tão alta que ela é. Sim, eu amo que as palmeiras são um símbolo de quem nós somos. Em meio a dores e a aflições, a desertos e a tempestades, nós podemos florescer. Nós podemos ficar firmes e permanecermos de pé. Não pela nossa própria força, não por termos habilidades próprias, mas porque o nosso Pai Celestial, Ele é quem nos capacita a vencermos dores, a vencermos aflições. E eu posso te falar isso com conhecimento de causa. Porque se não fosse a boa mão de graça do Senhor estendida na minha vida, eu não conseguiria ter ficado firme em meio às aflições. Eu não sei se você se lembra de um tsunami que teve na Indonésia. E de imagens muito fortes que rodaram o mundo inteiro. De como a água vinha devastando e levando tudo, levando casas, levando prédios, levando carros, pessoas e matando muita gente. Mas eu não sei se você chegou a ver um vídeo que viralizou de uma mulher que permaneceu abraçada em uma palmeira. E ela ficou nessa palmeira durante 5 dias até ser salva por um navio pesqueiro. Por quê? Porque a palmeira era exatamente o símbolo de força, de beleza. Quando a água arrastava tudo, ela balançava, mas permanecia firme. Eu preciso te dizer que você vai florescer quando entender que não é uma circunstância externa, é uma decisão interna do seu coração. Agora tem algo muito, muito especial sobre a palmeira que eu quero revelar para você. Ela resiste ao deserto, ela resiste à tempestade, ela resiste ao vento, mas ela não resiste a algo. Ela não resiste ao inverno, ao frio intenso. Por quê? Porque uma palmeira precisa do sol. Quando eu li sobre isso, eu pensei, meu Deus, nós somos realmente palmeiras. A gente precisa do sol, do segundo processo. Nós precisamos estar expostos à presença de Deus, porque se não estivermos expostos à presença de Deus, não resistiremos. Sabe, você poderá morrer se não estiver exposto ao sol. Mas se estiver exposto ao sol da justiça, você será como uma palmeira, florescerá. A gente aprende no texto também que para florescer no meio da dor, a gente precisa entender que é sobre iluminar o cenário ao nosso redor, aonde nós fomos colocados, e não esperar um cenário perfeito e ideal para brilhar. A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 36. Os midianitas venderam José a Potifar, o oficial do faraó, o capitão da guarda. E o texto continua no capítulo 39, do verso 2 ao 5, diz assim, mas o Senhor era com José. Eu amo esse texto, o Senhor era com José. E ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele e que o fazia prosperar em sua mão tudo quanto empreendia. Assim, José achou graça aos olhos dele e o servia de modo que o fez mordomo de sua casa. E o entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde o que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Talvez você pode estar pensando, meu Deus, para quem começou a sonhar que os feixes, os molhos dos irmãos se curvavam diante dele, a história de José está me parecendo mais complicada do que a encomenda. É verdade. Você pensa, meu Deus do céu, o camarada sonhou que ele estaria numa posição de honra e logo em seguida ele é jogado num poço. Depois de jogado num poço, ele é vendido. Depois de vendido, ele vai trabalhar. E vai trabalhar como escravo. Alguém que tinha tudo. Alguém que era o filhinho de papai. Alguém que era o preferido. Mas eu amo que, mesmo estando nessa circunstância, José brilhou. José não esperou o cenário ideal para florescer. Ele florescia num cenário adverso. E o texto diz que ele florescia num cenário adverso, não porque ele era bom em si mesmo, mas porque o Senhor
era com ele. Era o sol que fazia a diferença. O Senhor era com ele. Perceba que Deus era tão presente na vida de José que logo Potifar percebeu isso. O texto diz que Potifar percebeu que o Senhor era com ele, porque é impossível esconder quem está próximo da presença de Deus e floresce. Se você está exposto à presença de Deus, você vai florescer e todas as pessoas ao seu redor vão perceber. Foi exatamente o que aconteceu com José. Ele floresceu e muitos perceberam que ele florescia. Nós precisamos entender que a gente precisa brilhar, não no lugar ideal, mas no lugar que Deus nos colocou. É nos disponibilizarmos a sermos servos, a passar por esse processo de estar exposto à presença de Deus e servir com todo o nosso coração. Esse foi o segundo processo de florescer que José passou. Então vamos para o terceiro processo, a poda. Sim, a poda é um terceiro processo que faz com que uma planta floresça. E José também passou por esse processo. Para que uma planta floresça, ela precisa de um corte específico. A poda não é qualquer corte, não é simplesmente chegar e dar uma tesourada na planta. Os estudiosos dizem que o corte precisa ser radical, regular e feito com muita inteligência. Percebe que eu e você também precisamos da poda? A poda é extremamente necessária na nossa vida para florescermos. O texto de Gênesis 39, do verso 20 ao verso 23, fala desse momento de poda na vida de José. O texto diz, então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José e estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual lhe entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo ele prosperar em tudo que ele empreendia. Perceba, depois de sofrer em uma cova, depois de ser vendido, depois de trabalhar como escravo durante muito tempo, mesmo sendo um filhinho de papai, sendo alguém que conhecia sua identidade, estava exposto à presença de Deus, ele brilhou. Mas houve um momento que veio a poda. Aquele momento que ele precisava sofrer talvez um pouco mais para florescer, para mostrar o seu verdadeiro brilho. É o momento em que ele é enganado e ao fugir da mulher de Potifar, ele é jogado em uma prisão. Mas ainda na prisão, o carcereiro percebe o brilho de José e põe ele sob líder. Mas como se não fosse o bastante, o texto continua em Gênesis 40, do 6 ao 23, diz assim: quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados, perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo, por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então o texto continua e diz assim, mas lembra-te de mim, quando te for usar bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo. E faze menção a mim ao faraó, para me tirar desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito, porque me pusessem nessa masmorra. Quando o padeiro Mó viu a interpretação e viu que era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão estavam sobre a minha cabeça, e o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aqui nós aprendemos sobre a poda que para florescer em meio à dor, precisamos entender que é sobre generosidade e não sobre recompensa. Uau, é tão forte como Deus falou comigo sobre isso. Florescer é sobre generosidade, não é sobre recompensa. José chegou na prisão e ele floresceu. Ele interpretou os sonhos. Mas ele pediu, ele disse, peço-te que lembre-se de mim. E ele foi esquecido. Aquele esquecimento era uma poda.
Era Deus ensinando a José que florescer é sobre generosidade e não sobre recompensa. Era Deus ensinando a José que ele precisava florescer, não para receber algo de volta, mas simplesmente para dar, para doar. Eu fico tentando imaginar a mente de José e o que pode ter passado. Com certeza ele deve ter dito: por quê? Por que que ele se esqueceu de mim? Logo eu que falei para ele o que ia acontecer, logo eu que ajudei, logo eu que cuidava dos presos. Eu não sei se em algum momento da sua vida essa palavrinha já apareceu na sua mente, logo eu. Se já apareceu, eu preciso te dizer, não se culpe, você é um ser humano. Às vezes, como humanos, pensamos, logo eu. Logo eu que acreditei em fulano, logo eu que ajudei cicrana, logo eu que fiz o meu melhor. Eu não merecia receber isso de volta. Esse logo eu é Deus nos ensinando que nós precisamos chegar a um nível de fazermos pelas outras pessoas, não para recebermos um lugar de honra, mas para entendermos que nós somos doadores. Hoje eu penso, e esses dias eu escrevi um texto sobre isso, como as pessoas estão focadas no processo e não na motivação. Ensina-se muito sobre processo, fala-se muito sobre processo, como vença seus processos, como se vencer os seus processos fosse somente aguentar firme as aflições para chegar num lugar maior de honra que Deus vai nos colocar. E eu preciso te dizer que muito mais importante do que vencer um processo é passar por ele com a motivação adequada no seu coração. Muitas pessoas querem vencer dores só para chegar num lugar que eu gosto de dizer, um lugar de glamour. E não é sobre isso que é a vida. Propósito não tem nada a ver com simplesmente vencer etapas ruins para chegar na melhor etapa de todas. O propósito é apreciar e aprender durante toda a jornada. É entender que a nossa jornada é um processo que evidencia dores, alegrias, mas que todos eles são importantes se a nossa motivação estiver alinhada ao coração de Deus. Eu olho para a minha vida lá atrás e percebo, no mês que vem eu vou fazer 20 anos de ministério na minha igreja local. Eu sei que não parece, gente. Hoje eu estou fazendo 38 anos. Eu gosto de brincar, mas eu já estou servindo ao Senhor há 20 anos. E muitas pessoas podem olhar para mim e dizer, olha só o que Deus fez na vida dessa menina, levantou ela como pregadora, de repente, do nada ela apareceu. Eu preciso te dizer que nem foi de repente, nem foi do nada, teve um processo. Há 20 anos eu sirvo em silêncio, há 20 anos eu sirvo e floresço na minha igreja local, sem que muitas pessoas tenham visto. Eu preciso te dizer que desde o primeiro dia em que eu fui enviada para a cidade onde é a minha igreja paulista, num lugar que ninguém queria ir, um lugar exposto a tráfico, prostituição, pobreza, miséria, um lugar que nem sequer eu sabia que existia, nunca nem tinha ouvido falar na minha cidade. Eu disse sim ao chamado do Senhor. Eu disse, Deus, se aqui é o meu campo missionário, é aqui que eu vou florescer. Nessa terra inóspita, nesse lugar que poucos acreditam, nesse lugar que ninguém quis vir servir. É aqui que eu quero servir. E eu me lembro de servir durante muitos anos da minha vida, não entendendo aquele momento difícil como um processo. Nunca se passou na minha cabeça que eu serviria num lugar tão longe, lá no Nordeste, em Recife, e um dia Deus iria me colocar em um lugar de honra e me levar no Brasil e nas nações pregando. Não! Era impossível pensar que isso existisse, não passava isso na minha cabeça. Até porque na minha época, naquela época, há 20 anos atrás, isso não acontecia com as mulheres. Elas nem sequer tinham lugar nos púlpitos. Uma outra, eu só me lembro da pastora Valnice Vilhomes e mais ninguém. Então, durante todo aquele tempo servindo no deserto, era servindo numa terra inóspita, mas entendendo o processo como parte da jornada. Nós precisamos ter esse entendimento que para florescer em meio à dor é sobre generosidade, não é sobre recompensa. É sobre fazer por amor, não é sobre fazer para receber. E José entendeu muito bem isso. Ele entendeu também que para florescer em meio à dor é preciso entender que é sobre humildade, não é sobre orgulho. O texto continua em Gênesis 41, verso 15. Veja o que ele responde. Disse Faraó a José, eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas ouvi dizer de ti, que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Veja o que José respondeu. Respondeu José ao Faraó,
Isso não está em mim, mas é Deus quem dará uma resposta de paz ao faraó. Depois de 2 anos sendo muito podado pelo esquecimento, José estava pronto para dizer: o que eu tenho pertence ao Senhor. José estava pronto para entender que florescer é sobre humildade, não é sobre orgulho. José estava pronto para entender que florescer é sobre uma pessoa. É sobre o Senhor Jesus. É sobre aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida, apesar de nós. E eu amo a resposta tão linda que Ele diz, é o Senhor quem vai te dar essa resposta. Não, essa capacidade não está nas minhas mãos. Não, eu não sou o melhor de todos. Não, é por causa do Senhor que você receberá essa resposta. Eu preciso te dizer que nós precisamos ser assim. Florescer no meio à dor é entender isso. É como a Bíblia diz que no Salmo 92, o verso 12 diz assim, que o justo, ele crescerá como um cedro no Líbano. É mais uma planta, mais uma flor que eu quero trazer para você. Eu não sei se você sabe, mas o cedro no Líbano, ele cresce com suas raízes tão profundas, mas tão profundas, que quando ela passa do lençol freático e pode chegar a uma rocha, nem assim ele deixa de crescer, porque ele envolve com as suas raízes a pedra, a rocha. Isso quer dizer que ele passa de várias estações e ele chega num nível de tamanha profundidade, que em chegando nesse lugar, ele é firme. Ele se torna ainda mais firme, porque ele abraça a rocha. Seremos mais firmes à medida que abraçarmos a rocha como a essência principal da nossa vida, como o motivo que nos faz florescer, e foi isso que José fez. E por fim, eu quero falar do 4º e último processo da planta florescer, que é a adequação. Sim, é adequação. Talvez você esteja me perguntando, por que adequação? Porque biologicamente não adianta você plantar uma plantinha em um clima que não lhe é favorável. Não adianta eu tentar plantar lavandas em Manaus, nem adianta colocar uma Vitória Régia em Curitiba. Por quê? Porque a lavanda é feita para um clima frio e a Vitória Régia para um clima úmido. Isso significa que eu e você precisamos passar por esse processo. Precisamos entender que para florescer em meio à dor, a gente vai precisar se adaptar ao lugar que a gente está, sem perder a nossa verdadeira identidade. O texto diz em Gênesis 45, do verso 1 ao 5, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam. Aquele momento icônico em que ele já era governador e Deus o havia colocado sobre príncipes, e Deus o havia lhe dado uma posição de honra, ele havia saído daquela prisão, e agora os seus irmãos se voltam até ele para pedir alimento, e o texto diz que ele gritou e disse, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhe responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele lhe disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Eu quero enfatizar 3 trechos dessa passagem que falam princípios que eu amo. No momento de honra de José, como ele se apresenta, ele diz, eu sou José. Isso fala que José conhecia sua verdadeira identidade. Ele fala seu nome, não aquilo que havia acontecido com ele. Ele conta sua verdadeira identidade, não a dor que ele havia sofrido. Eu preciso te dizer que isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos posicionar sobre quem verdadeiramente somos, não de acordo com aquilo que nos aconteceu. José poderia ter se subestimado, ele poderia ter dito, eu sou o José. Mas antes de dizer eu sou José, ele poderia ter chorado e se menosprezado e se colocado num lugar de traído, de vítima. Ele poderia ter se colocado em um lugar de sofrimento, ou ele poderia ter se subestimado, ou ele poderia ter se superestimado.
Ele nem se subestimou, nem se superestimou, porque ele poderia ter superestimado também. Ele poderia ter dito, eu sou o governador, eu sou o maioral, eu sou o líder. Mas ele disse, eu sou José. Eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha verdadeira identidade. Será que você consegue olhar para si mesmo sobre sua verdadeira perspectiva, quem você é? E não simplesmente sobre aquilo que você passou ou pelo estado que você está hoje. Eu amo que a primeira coisa que ele disse foi, eu sou José. E depois ele continua, ele diz assim, aquele que vocês venderam no Egito. Talvez você pode dizer, Thalita, mas realmente ele disse assim, eu sou José, aquele que vocês venderam. Agora você está vendo, olha aí como ele é vítima. Não. Quando ele diz assim, eu sou aquele que vocês venderam do Egito, eu não consigo enxergar nem sequer um pingo de remorso nessa fala. Essa é uma fala para que os irmãos tivessem certeza de que era ele mesmo. Era como se ele dissesse assim, chega mais perto, olha, eu sou aquele que vocês venderam no Egito. Era como se ele precisasse revelar algo íntimo para que os seus irmãos tivessem certeza de que era ele mesmo, de verdade. José conhecia sua verdadeira identidade. Ele diz, eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. E por fim ele diz, foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Como ele entendia que a sua identidade estava ligada ao seu propósito de vida. Ele diz assim, não se culpem, por favor, não se recriminem. Ele não se colocou no lugar de julgamento, de esquecimento, de humilhação. Ele disse, foi para um propósito. Foi para salvar a vida de vocês. Por quê? Porque para florescer em meio à dor, nós vamos precisar que tudo é para um propósito maior. Tudo na nossa vida. O texto diz em Gênesis 45, do 7 ao 8, diz, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. Para lhes preservar um remanescente nessas terras e salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Eu não sei se você conseguiu compreender a beleza desse texto, mas quando José diz assim, foi para preservar um remanescente e gerar um livramento. Sabe o que era que José estava dizendo? José estava citando um versículo que nem sequer havia sido citado, que no futuro Paulo ia dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estava dando uma antecipação, ele estava dizendo, não se aflijam, não chorem. Tudo isso cooperou para o meu bem e para o bem de vocês. Uau! Você é capaz de enxergar a sua vida para um propósito maior? Você é capaz de se adequar à circunstância que você está vivendo e dizer assim, tem algo muito maior por trás dessa dor? Eu preciso florescer para um propósito maior. Eu preciso florescer não somente para mim, mas por causa de outras pessoas. Porque Deus desenhou isso para mim. José se viu assim. Eu sei que eu ministrei e falei sobre florescer. E como florescer é parte de quem somos, é parte fundamental da nossa vida. Mas eu preciso te convidar. Te convidar não somente a florescer, mas ir além. Deus está nos chamando não somente para florescer. Ele está nos chamando para florescer e dar frutos. Sim, porque dar frutos é a fase posterior de florescermos. E esse deve ser o nosso propósito de vida. Alimentar outras pessoas. José não somente floresceu, ele floresceu e frutificou para um propósito maior. Fazer com que a sua vida fosse usada para alimentar outras pessoas. Sabe, eu amo olhar para as flores e perceber que as flores dão beleza, dão significância, mas elas também dão um recado para o mundo. Olha o que Deus fez com a minha dor. As suas flores, elas dão um recado para o mundo. Olha o que Deus foi capaz de fazer com a minha dor. Olha o que Deus foi capaz de fazer com a minha aflição. Mas eu amo que, da mesma forma que as flores dão um recado para o mundo, os frutos, na verdade, são uma forma de alimentar o mundo. São uma forma que os outros consigam sobreviver num jardim inóspito. Os frutos que damos são a maneira de Deus de socorrer outras flores que ainda não conseguiram frutificar. Deus está nos chamando para
vencermos dores e aflições na nossa vida, florescermos como uma palmeira, como um cedro no Líbano, florescermos mesmo se estivermos em um poço, mesmo vendido, injustiçado, traído, amaldiçoado, mesmo trabalhando como escravo, mesmo posto em uma prisão, mesmo sendo esquecido em uma prisão. Deus quer nos fazer florescer para um propósito maior, salvar um remanescente. Nenhuma dor na nossa vida é desperdiçada por Deus. Eu amo que Deus transforma até maldição em bênção, porque esse é o nosso propósito, é florescermos e darmos frutos para a sua glória. Eu olho para trás na minha história e vejo tantos processos de dores e percebo, havia um propósito maior, florescer. Eu quero te convidar a enxergar a sua verdadeira genética, a sua filiação em Deus. Você é filha, ser filha te garante um gen que vai florescer. Sim, a despeito de qualquer circunstância, vai florescer. Olhe para a sua genética, você é filha, mas não se esqueça, se exponha ao sol. Se exponha ao sol da presença de Deus todos os dias. Ame o Senhor sobre todas as coisas, o busque com todo o seu coração. Se deixe passar pelas podas. Se deixe passar pelos cortes. Esses cortes são fundamentais para que você seja amadurecido, enxertado de tal forma que nenhum vento, nenhuma tempestade vai tirar você do lugar. E por fim, passe pela adequação, não importa o lugar onde você esteja. Entenda que aquele lugar existe para um propósito maior. Glorificar o Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada mulher que está assistindo esse vídeo. Eu oro para que ela chegue a entender e compreender que foi para florescer que o Senhor a desenhou. Foi para dar frutos. Eu não sei a dor e a aflição que ela está vivendo nesse momento, mas eu sei que mesmo em lugares inóspitos, mesmo em desertos, em aflições, em dores, sim, o Senhor pode nos levantar como uma palmeira, como um cedro no Líbano, como alguém que brilha a luz de Jesus. Nos faça ser como José, nos faça mostrar o brilho de Jesus e que todos possam ver que o Senhor é conosco, não importa a nossa dor, não importa a nossa aflição. Porque tudo o que nós estamos passando é um processo que faz parte da nossa jornada para alcançarmos um propósito maior. Que nós possamos entender que o propósito maior não tem nada a ver com chegar em um lugar de destaque, mas com oferecer alimento e livramento para outras pessoas. E assim poderemos ser usados pelo Senhor para a tua honra e para a tua glória. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Um grande beijo no coração.